sabemos da importância de momentos como este, em que, juntos, na casa de Fabiano de Cristo, através dessa maravilhosa tecnologia, reservamos estes minutos para refletir além da vida material, esta vida que nos prende, esta vida que nos distrai. Agradeçamos por um dia termos chegado à casa de Fabiano de Cristo, que mudou o nosso rumo, dando-nos a compreensão daquilo que nos acontece, fornecendo-nos a certeza de que somos responsáveis pelo nosso destino. Acostumamo-nos, como crianças, a entregar ao outro responsabilidades que são nossas. E diante das turbulências, esperarmos de Deus a solução mágica para nossos problemas. E o estudo da doutrina espírita veio nos abrir o véu da ignorância ao nos falar de livre-arbítrio e, sobretudo, ao nos falar de reencarnação. E tudo se fez tão lógico, tão compreensível, que passamos a nos olhar e olhar o mundo de forma diferente. Veio a necessidade de fazer o bem a nós mesmos, ao nosso próximo mais próximo e ao mundo inteiro. E é sobre o nosso trabalho no bem que a mensagem do livro Opinião Espírita, de Chico Xavier e Valdo Vieira, nos traz esse alerta. Jesus, Kardec e nós. Com referência ao capítulo 17º do Evangelho, o item 8, que fala nas virtudes. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho, que nos descerra o caminho à emancipação espiritual. E justamente é esse Jesus, sobre este Jesus e o seu trabalho, este Jesus que veio levar adiante o propósito de edificar o reino de Deus no coração dos homens. Esse Jesus, se considerasse, se levasse em conta, vamos dizer assim, o espírito puro que ele era, para se envaidecer,
não teria tido condições de nos compreender da forma que nos compreendeu, de compreender as nossas fraquezas, a nossa rebeldia, a nossa delinquência. Acima de tudo, não teria pedido a Deus para vir aqui nos ensinar. E ficamos pensando neste Jesus, este mestre que veio dizer ao homem o que fazer, o que fazer. Exemplificou-nos sempre, amou e perdoou a mãos cheias. Esse Jesus que nos forneceu um sentido novo à vida. E nós ficamos pensando em nós diante do trabalho. Como estamos levando o nosso trabalho na casa espírita, o nosso trabalho no nosso lar, o nosso trabalho em relação aos nossos semelhantes? E como é que estamos olhando esse mundo? Críticos, incompreensíveis à fraqueza dos outros, julgando esses outros ao invés de ajudá-los? Lembremos-nos então de que o mestre, como diz essa passagem, esse pedaço da passagem, o mestre, o espírito mais perfeito que já pisou a terra, o governador espiritual do nosso orbe, sofreu incompreensões, abandono, morreu na cruz, não para tirar os pecados do mundo, porque o pecado está sempre ligado ao pecador, mas para ajudar esses homens tão desnorteados a compreender o sentido da vida e a querer se modificar. Ele veio nos mostrar, exemplificar o que fazer. Então, quando estivermos, como se diz, de farol baixo, sem entusiasmo para realizar as nossas atividades, pensemos nele, vibremos com ele e com certeza nos sentiremos melhor. E vamos seguir a leitura da mensagem, que agora fala de Kardec. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador, com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita, que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade
de viver. E realmente, Kardec veio nos explicar por que fazer o bem, por que modificar-nos por dentro, por que sofremos, por que precisamos desse sofrimento, não como punição de Deus, que é todo amor, mas como oportunidade de aprendizagem para o nosso espírito. E nesse momento em que nós pensamos, né? Pensamos em Kardec, pensamos em Jesus, vamos ler a parte final da mensagem. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência. Quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, quando nos declaramos ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. E muitas vezes nós nos vemos tão equilibrados por dentro e nos equilibramos por fora, mas em muitas outras estamos aparentemente bem e por dentro um mar de dificuldades e dúvidas nos consome. Então, com base no nosso comportamento, tentemos renovar os nossos hábitos, procurar condutas novas, como fazer o bem indistintamente, que nos darão certamente sentido à vida, porque muito necessitados, nos achamos voltados ainda para nós, fechados no nosso egoísmo, para o mundo exterior, com todas as tentações a que ele nos expõe. E assim, muitas vezes, perdemos o foco da caridade, desistimos de trabalho, nos afastamos da casa, achando-nos não preparados, achando-nos sem tempo. Esperamos a santidade? Esperamos não termos o que fazer? Não podemos nos deixar cair nas malhas dessas tentações. Trabalhar com entusiasmo, com devoção, aprendendo a servir sempre a favor de nós e dos outros, é imperioso. Sentirmos-nos bem trabalhando, estudando para melhor compreender as coisas. Quando nós fazemos isso, temos a boa sensação
da companhia dos amigos espirituais, estes amigos tão devotados que nos trazem o que tanto desejamos: paz. Paz não é ausência de sofrimento, mas, sobretudo, a consciência do dever cumprido. E a pensar em Jesus ao nosso lado, não na cruz, a nos mostrar que a terra é escola e não o vale de lágrimas, nos sentimos fortalecidos para continuar o nosso trabalho, esse trabalho de amor, de esperança e de muita e muita realização positiva para o nosso espírito. Fica conosco, mestre. Fica conosco, Kardec. E que assim seja, Jesus.